A história da série é baseada principalmente no jogo Akumajo Densetsu, no ocidente conhecido como Castlevania III Dracula's Curse, uma frequência do primeiro jogo da série Akumajo Dracula. Começando pelos personagens, os protagonistas da série são os mesmos personagens jogáveis em Dracula's Curse: Trevor Belmont, Sypha Belnades e Adrian Tepes, o Alucard. Mas em Dracula's Curse ainda possui um quarto personagem jogável, Grant Darnast, que até o momento não possui uma contraparte na série. Personagens como o Bispo e os Oradores foram criados exclusivamente para a série, portanto não possui contrapartes na série de jogos. Em Castlevania 3, Sypha só é revelada como mulher ao final do jogo, o que de certa forma é referenciado quando Trevor liberta Sypha do controle do Ciclope. O design dela na série é praticamente o mesmo das artes oficiais de Castlevania 3, exceto que, quando revelada, ela possui cabelos curtos ao invés de longos como nos jogos. Alucard teve sua aparência baseada em seu design em Symphony of the Night, já que em Dracula's Curse ele possuía cabelo preto e curto, enquanto que em Symphony of the Night seu cabelo é loiro comprido. Suas roupas foram simplificadas na série de TV, de forma que ficaram parecidas com a versão vista em Mirror of the Fate e Lords of Shadow 2. Já Trevor, dos três, foi o que mais sofreu mudanças significativas em seu novo design. O produtor executivo da série, Adi Shankar, confirmou em uma entrevista que Squall Leonhardt, de Final Fantasy VIII, serviu de inspiração para seu novo design. Ambos possuem cortes de cabelos parecidos, feições faciais semelhantes e um casaco felpudo, só que no caso de Squallhart, seu casaco é mais curto, enquanto o que o de Trevor lembra mais algo parecido com o casaco de Jon Snow da série Game of Thrones. No manual do jogo Castlevania Judgment, Trevor possui cicatrizes devido ao confronto com Drácula, e de fato na série ele possui cicatrizes. Porém, Trevor começa a história já com as cicatrizes, sem nunca ter encontrado Drácula previamente, e fica implícito que elas foram provocadas pela perseguição da igreja. Trevor na série também possui o brasão da Casa dos Belmont, uma versão simplificada do símbolo visto na subsérie Lords of Shadow. Detalhe interessante é que na versão original japonesa, o nome de Trevor é Ralph, mas mesmo assim, até na dublagem japonesa da série, ele é chamado de Trevor. Indo para o grande antagonista da série, Conde Vlad Tepes, o Drácula, teve a sua aparência majoritariamente inspirada em Symphony of the Night. Mas, se visto de certos ângulos, é possível observar fortes influências do design de Curse of Darkness. Mas na série ele tem cabelos pretos ao invés de cabelos brancos, como nas duas versões. Falando sobre a história, existem alguns pontos a serem explorados. O fato de Lisa, mãe de Alucard, esposa de Drácula, ter sido assassinada acusada de bruxaria pela igreja faz parte da história dos jogos. Durante uma caçada às bruxas, ela foi executada, o que despertou a fúria de Drácula e assim ele lançou uma guerra contra a humanidade, da mesma forma de como é apresentado na série animada. Porém, existem algumas diferenças. Em Dracula's Curse, Drácula apenas queria trazer as trevas para o mundo, como é descrito na introdução do jogo. Foi somente em Symphony of the Night que a história foi recontada de forma que Drácula fez tudo por causa da morte de sua esposa. Outra coisa importante é que nenhuma dessas informações foi mostrada nem em Dracula's Curse, nem em nenhum dos jogos posteriores como parte da história, apenas sendo menções em revistas ou guias oficiais publicados pela Konami, contemporâneos ou posteriores ao lançamento de Symphony of the Night. A série animada conseguiu muito bem mostrar esses acontecimentos e incorporá-los na história. Na série animada, Lisa é queimada viva, enquanto que no universo dos jogos, sua execução, ainda que não tenha sido revelado o método, foi diferente, já que, como é mostrado em uma revista, Drácula consegue lamentar carregando o corpo de Lisa em seus braços. No contexto da história dos jogos, Alucard estava presente, mas foi incapaz de interromper a execução, com Lisa lhe pedindo que dissesse a Drácula suas últimas palavras. Ainda que nunca tenha sido mostrado propriamente nos jogos, esse momento é aludido em um segmento do sonho em Symphony of the Night. A família Belmont ter sido isolada é comum em ambas as versões. A série da Netflix ainda adiciona que não apenas a família foi exilada, mas também perseguida, devido a acusações de bruxaria. Em Castlevania 3, menciona-se apenas que eles foram exilados por conta dos poderes que a família continha. Outra diferença é que depois de não conseguirem lidar com Drácula, a igreja procurou por um Belmont como último recurso, enquanto que na série, ele só decide lutar contra Drácula depois de ser confrontado pelos Oradores.
No episódio 3 da série, o jeito que Trevor liberta Sypha após derrotar um Ciclope em um cenário com várias estátuas lembra a batalha em Drácula's Curse contra o Ciclope, um lugar também rodeado por pessoas transformadas em pedra. E quando o Ciclope é derrotado, Sypha se liberta e pode se tornar uma personagem jogável. No episódio 4, Alucard e Trevor se enfrentam, mas Alucard decide se juntar a Trevor e Sypha na luta contra o Drácula. Essa conclusão lembra bastante a boss fight de Alucard em Drácula 3, onde depois de derrotado, Trevor pode escolher se Alucard vai ou não se juntar ao grupo. Durante a luta, Alucard utiliza uma espada mágica contra Trevor. Em Castlevania 3, Alucard somente pode atacar com esferas de energia de fogo e se transformar em um morcego, mas a espada na série é uma referência ao familiar espada de Symphony of the Night. Então esse foi o Adaptube da primeira temporada de Castlevania, mas eu acho que cada temporada merece seu Adaptube próprio. Se te interessar, eu ainda participo de 2 podcasts. O primeiro é o Frost Hunter, que sai quando dá, sobre cultura pop e entretenimento. E o segundo, também sobre cultura pop e entretenimento, que é o Delírio do Rania. Eu também possuo uma conta no Twitter e no Instagram, @LordRania. Sujeitos, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.